Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né, sobre hidrosfera e atmosfera. Agora falando um pouquinho sobre poluição do ar. Então vamos lá. A poluição do ar, ela acontece sempre em razão da modificação das características normais que existem na atmosfera. Isso pode acontecer por poluentes, né, causando aí doenças, alterações ambientais. Então aqui nós temos 3 imagens que mostram exemplos de poluição. Primeiro aqui nós temos a queima de combustíveis fósseis, né? Olha aqui o escapamento do carro eliminando uma fumaça enorme. Depois nós temos a poluição industrial, né? Olha só a fumaça que elimina. E também as queimadas, né? Então são alguns exemplos, nós temos muitos outros que mostram essas alterações acontecendo, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças causadas pelo ar. Aqui nós temos algumas doenças relacionadas ao ar, né? No livro de vocês tem algumas explicações, eu vou fazer alguns comentários, vou falar de algumas dessas, outras não, né? E vou falar também daqueles grandes vilões na nossa vida, que são os micro-organismos causadores de alergia, né? Falando também um pouquinho sobre a fibrose, né? Então a gente vai fazer um comentário geral aqui para vocês, ok? A saúde do sistema respiratório é diretamente influenciada pela quantidade do ar que se respira. As duas fontes mais comuns de distúrbios respiratórios são a presença de substâncias poluentes ou de micro-organismos no ar inspirado. Então vamos falar um pouquinho sobre viroses. O resfriado e a gripe são doenças do sistema respiratório causadas por vírus. Essas enfermidades passam de uma pessoa para outra por meio de vírus presentes em gotículas de saliva, espalhadas ao tossir ou espirrar. Os vírus que causam o resfriado entram pelo nariz e se instalam nas células da cavidade nasal e da faringe, causando sua inflamação. Os sintomas, que incluem nariz entupido ou escorrendo, garganta inflamada, tosse e mal-estar, se iniciam, em geral, 1 ou 2 dias após o contágio. É necessário cerca de 1 semana para que o doente se restabeleça. Não há remédio que cure resfriado. A medicação, quando usada, é apenas para aliviar o incômodo trazido pelos sintomas. A gripe, que é uma outra virose que ataca o sistema respiratório, manifesta seus sintomas de 1 a 4 dias após o contágio. Seus efeitos são mais violentos do que os do resfriado e incluem dor de cabeça, febre, perda de apetite, fraqueza, dores nos músculos, na pele e nas articulações. Assim como no caso do resfriado, medicamentos não curam a gripe, apenas aliviam seus sintomas. Por isso é que nós tomamos um antitérmico para melhorar o aumento da temperatura, nós utilizamos analgésicos para diminuir a dor que nós sentimos no corpo, certo? Descongestionantes para melhorar esse processo de nariz entupido. Então nós conseguimos melhorar os sintomas, certo? Mas há necessidade de se aguardar uns dias para que a gente fique curado. Há algumas espécies de bactérias que são eficientemente combatidas pelas defesas naturais do organismo. Contudo, quando o corpo se encontra debilitado, combatendo uma virose, por exemplo, essas bactérias podem não ser eficazmente combatidas e originar infecções bacterianas. É geralmente esse o caso da pneumonia, uma infecção nos pulmões causada por certas espécies de bactérias. O doente tem febre alta, dores no peito, falta de ar e expele catarro, que às vezes contém sangue. O tratamento médico pode ser feito com antibióticos apropriados. Lembrando, antibióticos são medicamentos que matam bactérias e não vírus. Então nós não podemos utilizar antibióticos para curar uma virose.
apenas as infecções bacterianas. Outra séria doença do sistema respiratório é a tuberculose pulmonar, causada por bactérias que passam de uma pessoa para outra por meio de gotículas de saliva espalhadas quando o doente tosse. A bactéria pode atacar os rins, os ossos e o cérebro, mas como a via de entrada no organismo é o sistema respiratório, são os pulmões os primeiros órgãos a serem afetados. A tuberculose pulmonar é, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, uma das moléstias infecciosas que mais matam no mundo, certo? Como defesa contra a bactéria, o organismo produz estruturas como uma grossa camada de tecido conjuntivo ao redor dos alvéolos pulmonares, atacados por ela. Essas estruturas, os tubérculos, reduzem a velocidade com que a infecção se espalha pelo corpo, mas em geral não matam as bactérias. Quando os tubérculos são detectados numa radiografia de pulmão, isso atesta que o organismo tem ou teve contato com a bactéria. Os sintomas da tuberculose pulmonar incluem febre, suores noturnos, perda de peso e catarro com sangue. Embora a doença possa ser curada com o uso de antibióticos, se ela não for diagnosticada e tratada a tempo, pode provocar a morte. Os portadores de AIDS, cujas defesas do organismo se encontram seriamente comprometidas por causa da síndrome, quando expostos à bactéria causadora, podem facilmente adquirir tuberculose e, nesse caso, a doença pode ser fatal. Agora a gente vai falar um pouquinho dos distúrbios respiratórios de origem alérgica que eu comentei com vocês no início. A alergia é um distúrbio em que o corpo se torna muito sensível a determinado material ou substância e passa a responder a ele toda vez que sua presença é detectada dentro do organismo. Algumas pessoas têm alergia a materiais que entram no corpo pelas vias respiratórias, como pelos de animais, perfumes, grãos de pólen e etc., que podem desencadear crises de rinite alérgica ou de asma brônquica. A rinite alérgica é uma forma de alergia na qual ocorre a inflamação da parede interna da cavidade nasal, com produção de muito muco que escorre pelo nariz. A asma brônquica é um distúrbio que se caracteriza pela contração das paredes dos bronquíolos, o que diminui o espaço interno para a passagem do ar inspirado e provoca intensa falta de ar. Embora seja difícil falar em cura para esses problemas, há meios de, com a ajuda médica, descobrir quais são os fatores que desencadeiam as crises, a fim de manter-se longe deles. Com isso, evitam-se as crises alérgicas ou se reduz a sua frequência. Há também algumas medicações adequadas que reduzem a sensibilidade aos fatores que causam alergia. Agora eu quero falar com vocês sobre uma outra doença chamada fibrose pulmonar, que é uma coisa muito séria, muito perigosa. A inalação frequente de pó de sílica, pó de carvão e fibras de asbestos, que seria o amianto, pode conduzir à fibrose pulmonar, na qual, em reação à presença de partículas estranhas nos pulmões, o organismo produz uma camada de tecido conjuntivo fibroso, ou seja, cheio de fibras, que reveste o material intruso. Quanto maior for a quantidade de partículas inaladas, maior a quantidade de tecido fibroso produzido e maior a perda de elasticidade do pulmão, o que dificulta a inspiração e as trocas gasosas no pulmão. É alta a incidência de câncer de pulmão entre as pessoas com fibrose pulmonar. Muito bem, então vocês ouviram um pouquinho a explicação sobre algumas doenças causadas através de um ar contaminado ou poluído, né? Como eu falei para vocês, a gente não vai falar de todas elas, né? Eu comentei algumas que estão aqui e outras à parte. Lembrando que uma forma de se prevenir
contra as doenças causadas pelo ar, nós temos lavar as mãos, manter os ambientes bem ventilados, manter a vacinação em dia, já que muitas dessas doenças se previnem através da vacinação. Proteger a boca e o nariz ao espirrar e etc. Agora, por conta dessa pandemia, né, do coronavírus, a gente ouve muito falar sobre isso, né? Ambientes ventilados, proteger boca e nariz, o uso das máscaras, enfim. Agora isso tá sendo muito comentado, então são coisas que vocês já sabem com certeza, mas é sempre bom frisar, né? E aqui a gente tem uma volta no que foi falado na aula passada, sobre a umidade relativa do ar. É muito importante que se mantenha uma umidade no ar, para dificultar a entrada desses micro-organismos e causadores dessas doenças. Então, já falei para vocês e vou falar de novo. É importante que na época em que a umidade do ar esteja muito baixa, a gente coloque recipientes com água nos quartos, quando a gente vai dormir à noite, ou distribuir pela nossa casa para que, através da evaporação que acontece lentamente, o ar que está lá dentro fique com esse vapor, com essa umidade necessária, fazendo com que a nossa respiração fique melhor. Ok, pessoal? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a água, as doenças causadas pela água contaminada. Nós já vimos na aula anterior sobre a hidrosfera, né? Conversamos um pouquinho, mas eu coloquei alguns tópicos aqui para vocês. Então a água, ela participa de várias funções aí dentro do nosso organismo. Ela participa do processo de respiração celular, de digestão, do transporte de substâncias, manutenção do tamanho e do volume celular. Nós utilizamos água para beber, para cozinhar e para fazer a nossa higiene, tanto do corpo físico como da nossa casa, né? É usada na limpeza, em diversas técnicas de cultivo, né, agrícola, na criação de animais e em processos industriais. Muito bem. Nós temos aqui as doenças relacionadas à água, ou seja, algumas das doenças relacionadas, né? Doenças transmitidas pela água: disenterias, febre tifoide, cólera, hepatite infecciosa, giardias e etc. Dengue, febre amarela, chikungunya e zika têm o ciclo de transmissão dependentes da água, né? Por conta da reprodução do Aedes aegypti, do mosquito, certo? Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre algumas doenças relacionadas à água. Lembrando que, como prevenção no geral, lavar as mãos, usar água tratada para beber e para preparar os alimentos, limpar a caixa d'água periodicamente, seja nas casas, seja nos prédios. É muito importante a limpeza e a desinfecção das caixas de água. Lavar bem frutas e verduras antes de ingerir, evitar entrar em contato direto com água ou lama nas enchentes ou esgoto e não deixar água parada nos ambientes, tá? Então agora eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre algumas dessas doenças. Ninguém gosta de beber água suja que não esteja perfeitamente transparente e que apresente gosto ou cheiro ruim. É fácil ver que tal água está misturada com substâncias que alteram suas características. No entanto, o fato de a água se apresentar transparente, sem gosto e sem cheiro, não basta para garantir que ela é própria para o consumo humano. Há muitas substâncias tóxicas que não têm cheiro ou gosto. Essas substâncias podem estar na água. Além disso, a água também pode conter micro-organismos prejudiciais à saúde. Micro-organismos ou micróbios, né, são seres vivos muito pequenos. São pequenos demais para serem vistos diretamente por nossos olhos. Eles só podem ser vistos com o auxílio de um microscópio, que é um instrumento que amplia as imagens. Os cientistas estudaram vários micro-organismos que podem existir na água
e as doenças causadas por eles. Alguns exemplos delas nós vimos no quadro, né? Os cientistas descobriram que os micro-organismos presentes na água não resistem a altas temperaturas. Se a água for fervida, eles morrem. São destruídos pela ação de algumas substâncias, como por exemplo o cloro. E alguns deles não atravessam os filtros domésticos, daí a importância de se ingerir apenas água filtrada ou água fervida. Há vários tipos de micro-organismo. Os coliformes fecais são um desses tipos. Eles existem normalmente no intestino de todas as pessoas e saem nas suas fezes. Um adulto expele por dia entre 50 e 400 bilhões de coliformes fecais ao evacuar. A maior parte das fezes corresponde a esses pequeninos seres vivos. Há muitos outros micro-organismos que, como os coliformes fecais, podem se alimentar dos restos de comida e de fezes que existem nas águas servidas, principalmente as que vêm de banheiros e cozinhas. Dizemos que eles decompõem, isto é, eles destroem os restos de comida e de fezes. Ao se alimentar, transformam esses materiais em outros de cheiro desagradável. Você certamente já sentiu o mau cheiro de água parada e de alimentos estragados. Ele se deve à atividade de micro-organismos. As águas servidas têm sempre duas características importantes: resíduos, por exemplo, restos de comida e fezes, micro-organismos que transformam esses resíduos em outros materiais de cheiro desagradável. Embora os coliformes fecais normalmente não causem doenças, sua presença na água de um rio ou lago indica que nela desembocam esgotos. Podem existir nessa água micro-organismos que provocam enfermidades e que vieram das fezes de doentes. Esses micróbios causadores de doenças são denominados micro-organismos patogênicos. O mau cheiro que existe na água de certos rios e lagos nos dá um aviso. Não devemos beber dessa água, nem nadar ou entrar nela. Há sério risco de adquirirmos doenças trazidas pelos micro-organismos patogênicos. Às vezes, a quantidade de micro-organismos na água é pequena e não há mau cheiro. Uma pessoa desavisada pode bebê-la e ficar doente. Por isso é que, novamente falando, só se deve ingerir água se ela for tratada. Embora alguns micro-organismos causem doenças, de modo geral, eles são importantíssimos, pois muitos atuam como decompositores. Se não houvessem micro-organismos na água, os restos de comida e de fezes não seriam decompostos e permaneceriam na natureza para sempre. Agora a gente vai falar um pouquinho de algumas doenças que podem ser ocasionadas por conta da água contaminada. Agora a gente vai falar sobre a esquistossomose. Essa doença é causada por um verme chamado Schistosoma manzoni, ou simplesmente esquistossomo, que pode viver dentro do organismo de determinados caramujos em rios e lagos. Desses caramujos saem pequenas larvas que conseguem penetrar no organismo humano através da pele, caso a pessoa entre na água que contenha as larvas ou beba dela. No ser humano, a larva se instala no fígado. Lá, ela cresce e se transforma em um verme adulto. A doença pode causar sérios problemas no fígado, nos pulmões, no intestino, nos rins ou no sistema nervoso. Uma fêmea desse verme pode produzir 300 ovos por dia, que são eliminados pelas fezes do doente. É pelas fezes que os ovos chegam aos rios e lagos. De dentro deles saem larvas que podem contaminar mais caramujos, repetindo toda essa série de acontecimentos, tá? Devido ao fato do abdômen ficar grande quando se tem a esquistossomose, essa doença ela popularmente é chamada de barriga d'água.
Agora vamos falar da cólera. A cólera é uma doença causada por um micro-organismo denominado vibrião colérico. Tanto a água doce quanto a água do mar, se estiverem contaminadas com o vibrião, podem transmitir a doença. Frutas e verduras regadas com essa água também podem transmiti-la. Peixes também podem conter o micro-organismo. Se estiverem contaminados e forem ingeridos crus, transmitem a doença. Moscas e baratas também podem propagar a cólera, pois levam o embrião em suas patas de um local para outro. A doença aparece subitamente como uma forte diarreia. As fezes do doente saem líquidas e com cor esbranquiçada. Vários litros de água são perdidos ao evacuar, o que se pode fazer o doente morrer desidratado. Quando não há tratamento médico, mais da metade dos doentes podem morrer em horas. Se houver tratamento médico, a mortalidade é baixa, não passa de um doente em cada 100. Para matar o vibrião colérico e evitar a transmissão da doença, frutas e verduras devem ser bem lavadas em água limpa e deixá-las de molho em água com um pouco de vinagre ou de água sanitária, a famosa cândida. Peixes devem ser fritos, bem assados ou bem cozidos. Uma outra doença é a amebíase, Temos também a giardíase, que são muito parecidas. O micro-organismo, que os cientistas denominam entamoeba histolítica, é capaz de, quando ingerido, causar diarreias. Elas são consequência de lesões provocadas pelo micro-organismo no intestino. O doente sente dores no abdômen e pode até ter a eliminação de sangue nas fezes. Essa enfermidade, essa doença é a amebíase. Outro micro-organismo é a giardia lamblia, capaz de provocar um mal com sintomas mais ou menos parecidos. Dizemos que o doente está com giardíase. Ambas as doenças são transmitidas pela água contaminada. Uma pessoa pode adquirir essas doenças ao ingerir água ou alimentos contaminados. A lista de doenças de veiculação hídrica, causadas pela água é muito grande. Nós vimos apenas algumas, Existem muitas outras. A gente precisa lembrar sempre que a higiene pessoal, ela é muito importante na prevenção dessas doenças. Então vamos lá, tomar banho diariamente, evacuar em sanitários, nunca diretamente no solo, lavar as mãos antes e depois de usar o banheiro, lavar as mãos antes das refeições, cortar as unhas, mantê-las limpas. Essas atitudes permitem que uma pessoa evite se contaminar com micro-organismos causadores de doenças. Elas também permitem que, caso o indivíduo apresente alguma doença, não contamine outras pessoas. Cuidados em relação à alimentação e à água ingerida também são indispensáveis para prevenir essas doenças. Lembrando, só beber água se ela tiver sido tratada, filtrada ou fervida. Lavar bem as frutas e verduras com água tratada ou deixá-las de molho em água com vinagre ou água sanitária. Muito bem, pessoal, terminamos aqui o nosso conteúdo do primeiro bimestre, certo? Eu quero que vocês peguem o LIP, leiam o texto, na íntegra, vejam se vocês têm alguma dúvida, se vocês não entenderam alguma coisa, certo? Quero que vocês façam como lição de casa os exercícios do LIP, página 40, 41 e 49, tá? 40, 41 e 49. Vocês deverão fazer esses exercícios. Numa próxima oportunidade, nós vamos corrigir esses exercícios e tirar as dúvidas, certo? Bom, terminando essa aula, essa videoaula, eu estarei com vocês ao vivo pelo Skype para a gente conversar um pouquinho, tá certo? Então, nós já tivemos 2 videoaulas.
Agora é a vez da gente falar um pouquinho ao vivo, de eu poder ver o rostinho de vocês, ok? Aproveitando também para tirar as dúvidas, certo, pessoal? Tchau, gente, até a próxima!